Olá, senhores. Desculpem a falha no vídeo anterior. É isso que dá a gente brincar com o avalista. E retomando o assunto da subrogação legal, vimos que ela pode ser feita por aquele que é interessado e que possa vir a ser demandado na obrigação. E esse é exatamente o caso que citei de exemplo no vídeo anterior, tanto do fiador como do avalista. O avalista é aquele que dá em garantia não apenas um bem, como no caso do fiador, mas a totalidade do seu patrimônio como garantia, como garantidor do cumprimento da obrigação de uma terceira pessoa de quem ele é avalista, ou de cuja obrigação ele é avalista. Portanto, o aval ele tem uma dimensão maior. O aval mas a obrigação e a responsabilidade, ainda que maiores, permitem a esse avalista que ele possa antecipar-se ao devedor, ir até a pessoa do credor, saldar o débito existente, evitando assim uma demanda judicial ou protesto de título, e depois subroga-se na condição de credor, ou seja, o credor sai satisfeito porque já recebeu o seu valor. Essa é uma modalidade indireta de extinção da obrigação, porque na verdade a obrigação está extinta para o credor originário. Em relação ao devedor, como não houve perdão, ela persiste. Então essa obrigação ela irá continuar no que diz respeito ao devedor. Portanto, o devedor permanece ali com o seu ônus e a sua obrigação sem o devido cumprimento, né? E que só será feito via pagamento. Só que agora, ao invés de dever para o credor originário, ele deve para aquele que se prestou a socorrê-lo, que foi o avalista ou o fiador, tá ok? Lembrando aqui mais uma vez e destacando, senhores, que eles se antepõem a isso, eles antecipam essa condição, subrogando-se nos direitos de credor, exatamente para que não sejam escutidos, para que não tenham uma execução contra si, ou para que não tenha um aborrecimento de uma demanda judicial, tá? Essa é uma faculdade que é dada ao fiador e ao avalista. O que não pode acontecer? Você vai na condição de avalista, faz o pagamento e depois vem o devedor e fala assim, mas eu não concordo que você tenha assumido o contrato. Mas não é uma questão de concordância ou de discordância. É por isso que a gente está falando de norma cogente. É por isso que a gente está falando de subrogação legal, de pleno direito, né? Portanto, nesses casos é assim. Não se trata de norma dispositiva, não podemos fazer de outra maneira, ok? Bom, a outra modalidade oposta legal, né, é a convencional. Aí sim, por tratativa direta entre as partes, é perfeitamente possível que uma terceira seja incluída, saindo a figura do credor originário, permanecendo essa em substituição a esse credor. Portanto, nós temos aí novamente a figura da subrogação. Assim, a subrogação convencional está previsto no artigo 347, que diz o seguinte: a subrogação é convencional. 1. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. É o caso do solvens, que nesse caso é um terceiro, que está indo lá, fazendo o pagamento ao credor. Veja que para o credor, gente, o que interessa é receber a dívida para ele, pouco importa quem o está pagando. Ele quer receber o valor que está atrasado ou que já venceu e sair dessa obrigação, né? E ele vai transferir o contrato. Isso depois a gente vai ver como cessão de contrato ou cessão de crédito. Ele vai transferir o contrato, ele vai transferir a posição dele de credor para quem? Para esse solvens que está pagando. Então, essa é uma possibilidade convencional. Por quê? Porque esse acordo é feito entre o terceiro que paga, entre os solvens, e o credor. O credor recebe, vai embora, o solvens o substitui nesse contrato. Essa é uma modalidade convencional porque vai ter uma cessão aí de contratinho da posição contratual, né, de um para o outro. Então, com todos os direitos creditórios permanentes, existentes no contrato, porque o contrato em si não foi alterado. Saiu uma figura, entrou outra figura no contrato. Seja porque o credor não pode aguardar o tempo, ele necessita sair, ele tem uma viagem para fazer, ou porque ele não aguenta mais esse devedor,
mas achou alguém que tem interesse no patrimônio desse devedor ou em levar essa briga adiante, pouco importa aqui. A questão é que na subrogação convencional existe uma tratativa direta entre os solvens, que é aquele que paga, e o credor, na qual esse credor sai da obrigação e os solvens o substituem. É a chamada subrogação. A segunda hipótese prevista no artigo 347 diz que ocorre a subrogação quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida sob a condição expressa de ficar o mutuante, que é aquele que emprestou, subrogado nos direitos do credor satisfeito. Então aqui seria o caso do devedor procurar alguém para substituir a figura do credor. Né? Então, quem está querendo que o credor saia dessa posição é o próprio devedor. Pode ser que o credor seja aquele que aborreça. Liga meia-noite, 2 horas, fala, e aí, quando vai pagar? Né? Então, o devedor tem a maior pressa em substituir a figura do credor. Então, entendam que nessa subrogação convencional, quer da parte do devedor, quer da parte do credor, existe a pretensão de substituir a figura do credor. Sai o credor originário e entra o solvens, esse terceiro, que pode ser chamado tanto pelo credor como pelo devedor, tá bom? Então, nesse caso, nós temos aí a figura da subrogação. Quais são os efeitos da subrogação? Os efeitos da subrogação são 2, né? Basicamente. O primeiro é o efeito satisfativo. Satisfativo, obviamente, para o credor originário da obrigação, ou credor primitivo, como a gente chama, porque para ele a obrigação está extinta. Ele sai com o pagamento satisfeito e aí, independentemente daquilo que vá desencadear a obrigação assumida, ele não tem mais qualquer envolvimento com isso e, portanto, isso não lhe trará qualquer ônus, tá? Então, o credor, ele realmente saiu da obrigação. Não há mais que chamá-lo para qualquer coisa. E o segundo efeito é o translativo, porque o novo credor recebe o contrato e a obrigação nos termos em que ele foi pactuado, né? Então vai receber todos os direitos creditórios, todas as vantagens, tudo que está previsto no contrato, da mesma forma, em havendo esse pagamento por subrogação. Tá ok? Então o solvens pode fazer isso. A perguntinha que os senhores deveriam fazer, Maria Helena, isso pode ser feito sem anuência do devedor? Pode ser feito sem anuência do devedor. Veja, já existe um débito, o credor ele quer receber, não importa de quem ele quer receber. Então ele pode fazer sim a subrogação convencional conforme a gente acabou de examinar, em que o solvens vai lá, paga o credor e se subroga na condição de credor. Por que não haveria uma necessidade de oposição? Ela pode ser feita, existe em caráter excepcional, existem as modalidades, isso será aprendido. Mas por que geralmente ela não é feita? Porque para o devedor, a condição dele está inalterada. Ele deve a mesma quantia, nos mesmos moldes do contratado, nada foi substancialmente alterado, só a figura do credor. No exemplo, na forma de eu falar, parece que é só a figura do credor, né? Mas é bem diferente você ter um credor pessoa física e um banco. Então, parece que a figura do credor aí pesou um pouquinho mais. Então, essa figura do credor, ela pode ganhar uma dimensão maior ou menor, de urgência ou de paciência, dependendo de quem figure aí neste polo, né? Então, isso era o que faltava falar sobre a subrogação, tanto a legal como a convencional. Então, daí essas são as modalidades. Existem ainda outros artigos tratando da subrogação e de seus efeitos. Peço que leiam, né? Existe um material que será passado aos senhores em complemento. Então, agora sim está concluída a matéria da subrogação. No nosso próximo encontro, trataremos da imputação e da dação em pagamento. Até logo, cuidem-se, fiquem bem e abraços virtuais a todos.